A rodada até que foi ruim para o Botafogo, mas não tanto assim. Eu sou Gustavo Bandeira e aqui nesse vídeo de análise da rodada eu te conto tudo sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui dar uma olhadinha nos resultados, na tabela de classificação e se você torce para outro time, fica por aqui que com certeza eu vou falar sobre o seu time, do jogo do seu time nesse final de semana e também da situação do seu time na tabela. Vamos lá aqui para a tabela, porque temos muitas coisas a serem ditas. Vamos começar aí com o jogo entre Fortaleza e Sport. Eu vi boa parte desse jogo. Fortaleza foi superior ao Sport até ali o final do segundo tempo, mas foi um jogo um pouco equilibrado. Gol do Lucas Sacha aí no primeiro tempo, volante que não costuma fazer gols. Fortaleza vence o Sport e começa a dar uma reação ali, né? Apesar de ter muitos poucos pontos, tá 6 pontos sair da zona, Fortaleza tem 21, o Santos tem 27. A situação do Fortaleza ainda tá muito complicada, mas são 2 vitórias em 3 jogos com o novo técnico Martim Palermo. O Sport, como eu sempre falo aqui, tá rebaixado, virtual rebaixado, o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Não vai ter milagre que vai salvar a equipe pernambucana. Ainda no sábado, Vasco e Cruzeiro. Vasco surpreendeu lá em São Januário, venceu o Cruzeiro, que era um dos candidatos ao título, continua sendo, mas a situação está ficando mais difícil aí para a equipe mineira. Gols do Ryan no iniciozinho ali do primeiro tempo e do Paulo Henrique, numa roubada de bola ali, uma bobeada do jogador ex-Grêmio aqui, o Matheus Henrique, que tinha acabado de entrar no jogo e bobeou e entregou o segundo gol pro Vasco. O Vasco que se livra de vez da briga contra o rebaixamento. Acho que está muito claro aí, o Vasco já tá com 30 pontos, Juventude, que é o primeiro dentro da zona, tá com 22, o Vasco agora precisa de 4 vitórias e 2 empates, vamos botar aí 2, 1 empate para não cair, então assim, quase impossível, vai ser rebaixado agora. E o Cruzeiro, como eu falei, se distancia um pouquinho aí da briga, porque tá com 50 pontos já com 25 jogos. O Flamengo tem 54 pontos e 24 jogos. O Flamengo, inclusive, tem um jogo a menos com o Sport lá na Ilha do Retiro, então a tendência é o Flamengo fazer 57, mas na próxima rodada tem Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, né, no Maracanã, quinta às 8h30, então esse jogo pode recolocar o Cruzeiro aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, seguindo aí com os jogos do sábado, teve Juventude e Inter. Esse jogo eu não vi, porque eu tava vendo o jogo do Vasco. O Inter abriu o placar com o Alan Patrick. Estreia do Ramon Dias. Poderia até buscar uma reação aí no campeonato com o Ramon Dias, buscar ali uma caminhada rumo, uma briga pelo menos, uma vaga na Libertadores, mas o Juventude foi lá e empatou com o Enio, aquele mesmo, nosso cria de General Severiano. Não gostava muito de treinar, enfim, era meio estilo Jefinho, né? Saía muito para as baladas, enfim, jogador meio polêmico, o Enio, sempre encontrado aí na noite do Rio de Janeiro. O Juventude, cara, assim, difícil salvar, né? É o que eu falei na última rodada. Juventude, Vitória, Fortaleza, Sport, para mim são fortes candidatos a caírem. Dificilmente algum dos grandes aí vai cair, porque se eles se livrarem, provavelmente vai ser um dos grandes que vai cair, porque na sequência temos Santos, Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, que eu já falei que já não briga mais. Então assim, é muito complicado para esses times, realmente está muito complicado para eles se salvarem, porque a distância já é grande, já são 5 pontos. Mas vamos ver, ainda tem muito campeonato pela frente, mas a tendência é não terem forças para reagirem. E o Inter foi um bom resultado para a gente, porque o Inter poderia chegar a 30 pontos. O Inter que tem um jogo a menos contra o Bahia na Fonte Nova, é verdade. Um jogo até que a gente vai ter que torcer para o Inter, mas porque o Bahia está mais perto da gente, né? Tá com o mesmo número de pontos e é o nosso próximo adversário. Mas o Inter ficou com 28, não foi a 30. A gente enfrenta o Inter no sábado pela 27ª rodada lá no Beira-Rio. Então, se o Inter vence esse jogo, talvez pudesse aí almejar alcançar o Botafogo, um eventual final ali de segundo turno, mas vai ficar muito difícil. Agora o Inter tá 12 pontos do Botafogo. Cadê o Inter aqui? Aqui, ó. 28 pontos contra 40 do Botafogo, mesmo com um jogo a menos, o Inter fica 9, é meio singal, confronto direto, fica 6, então assim, muito, muito difícil mesmo o Inter chegar na gente. Foi bom que pelo menos já tirou mais uma vez, né? Eu falei no último vídeo que o Inter já não brigaria mais com a gente, mas acho que agora deixa ainda mais claro que não vai brigar mesmo. Quem ainda tem uma mínima chance de brigar também tinha cortado como adversário direto no último vídeo, o Atlético Mineiro, que venceu o Mirassol, foi uma ótima vitória pra gente, gol do Vitor Hugo aí no primeiro tempo, uma cobrança de escanteio, zagueiro que sempre foi bom cabeceador, né, desde a época do Palmeiras, vem recebendo muita chance aí no Galo, já vinha recebendo com o Cuca, agora com o Sampaoli então, e no final do primeiro tempo o Galo teve o Júnior Alonso expulso, Mirassol pressionou bastante, não conseguiu fazer o gol de empate, até mesmo virar o jogo, foi uma massa do Mirassol no segundo tempo, o Everson salvou muito o Galo. Enfim, resultado bom porque o Galo ainda está muito longe da gente, 12 pontos atrás, mas o Galo tem 2 jogos a menos, então o Galo pode ficar 6 pontos da gente, mas não tem o confronto direto, que seria o caso do Inter que eu falei
há uns minutos atrás, então assim, muito difícil também o Galo alcançar a gente, acho que não vai, tem que fazer um final de segundo turno aí, metade pro final do segundo turno, muito absurdo, e o Mirassol foi bom, como eu falei, o Mirassol aí continuou a 2 pontos da gente, né, perdeu assim como nós perdemos na rodada, apesar do Mirassol ter um jogo a menos, que é contra o Fluminense, lá em Mirassol. Bom, já indo pro domingo, jogo aí às 11 da manhã, Grêmio e Vitória, não vi esse jogo, vi apenas 5 minutinhos ali, o gol do Vitória no início do segundo tempo, o Grêmio abriu o placar, se eu não me engano com André Henrique, aí depois o Canta da Pedra empatou para o Vitória, o Aravena fez 2-1 pro Grêmio e o Amuzu fez o terceiro gol do Grêmio. O Grêmio aí começa a dar uma reaçãozinha no Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, o último gol foi do Aravena, é isso. Só para confirmar que o Amuzu fez o segundo. Bom, o Grêmio deu uma reaçãozinha no Campeonato Brasileiro, tá ali em 10º, 32 pontos. Ainda tá longe da gente, até porque não tem mais confronto direto. O Grêmio tem o mesmo número de pontos da gente. 8 pontos para esse time fraco do Grêmio, treinado pelo Mano Menezes, enfim. Também não vejo como adversário direto pra gente. E o Vitória, aquilo que eu falei, dificilmente se livra da zona de rebaixamento. Apesar de que o Jair Ventura lá chegou com uma marra, falou que livrou 4 vezes os times do rebaixamento, todas as vezes que ele foi posto à prova nessa situação, ele conseguiu se salvar. Eu vi a coletiva inteira dele, inclusive na sexta-feira, muito confiante, uma coletiva muito boa, mas com esse time do Vitória vai ficar difícil aí pro Vitória se salvar da Série B do ano que vem. Bom, indo aí para os jogos da tarde do domingo, Fluminense e Botafogo, falar rapidinho desse jogo, falamos muito aí na transmissão lá diretamente do Maracanã. O Botafogo até fez um primeiro tempo regular para bom, teve chute, um travessão de longe do Newton, teve uma boa chance com o Vitinho cara a cara com o Fábio, Vitinho desperdiçou mais uma grande chance, a torcida até fez uma paródia dele agora, Vitinho castradinho, se você não viu, veja aí, tá circulando pelos grupos de WhatsApp, muito engraçada, mas muito triste, porque o Vitinho realmente, a quantidade de gols que ele já desperdiçou pela gente é inacreditável. E aí no lance seguinte, né, dele perder o gol, ele entrega um gol, porque ele dá um bicão pro alto e o Cano só cabeceia, deslocando ali o Léo Link que não sai do gol. No segundo tempo o Botafogo não faz nada. Depois do gol do Cano, o Botafogo ainda tenta chegar ali com o Savarino, o Freitas salva uma bola na pequena área, essa bola do Savarino muito provavelmente entraria, né? E no segundo tempo o Botafogo não faz nada e toma o gol no final do Lima. O Léo Link, inclusive, fez uma defesaça no chute do Serna no início do segundo tempo, mas enfim, foi isso, segundo tempo muito ruim, o Botafogo mereceu perder, não pelo primeiro tempo que fez, mas pelo segundo tempo que fez, que o Fluminense só administrou o jogo, e o Fluminense cola na gente, né, o Fluminense agora tá 6 pontos do Botafogo, só que tem 2 jogos a menos, um é contra o Ceará no Maracanã, e o outro contra o Mirassol fora. A tendência é o Fluminense não venceu o Mirassol lá em Mirassol, então vamos botar aí um empatezinho pro Fluminense e eles vencendo o Ceará no Maracanã, vão ficar ali a 38 pontos da gente, ou 37 ali no mínimo, enfim. O Fluminense realmente se tornou um concorrente direto, foi o que a gente estava falando na transmissão de domingo, não podia deixar chegar, deixamos chegar e agora vamos ter que se preocupar com o Fluminense também. Bom, Bahia e Palmeiras, não vi esse jogo, mesmo horário do jogo do Botafogo, né? Ademir entrou depois de estar machucado, entrou lá no final do jogo, fez um bonito gol, pelo que falaram, ainda nem vi esse gol. O Ademir bota aí o Bahia mais uma vez forte na briga com a gente, né? O Bahia já estava 3 pontos ali da gente, mas tem um jogo a menos, que é contra o Inter em casa, como eu já falei aqui, e agora o Bahia tem o mesmo número de pontos que a gente, um jogo a menos, e assim, tem Botafogo e Bahia agora, né? Quarta-feira no Newton Santos, jogo decisivo, quase que uma final pro Botafogo. Um jogo decisivo também pro Bahia, enfim, o Botafogo precisa vencer esse jogo, quebrar o tabu de não vencer o Bahia há mais de 2 anos. A última vitória foi aquele 3-0 lá em 2023. Bom, Bragantino e Santos, 2-2. Vi boa parte desse jogo aí, vi o segundo tempo, na verdade, desse jogo, né? Primeiro tempo o Bragantino abriu o placar com o Lucas Barbosa, segundo tempo o Santos virou de uma forma muito rápida aí com gols do Lautaro Dias e do Barreal, mas o Bragantino empatou ali já na reta final do segundo tempo, gol de cabeça do Pedro Henrique, e assim, um jogo que não interessa a gente praticamente nada, porque o Santos está brigando para não cair ainda, o time grande aí mais favorito a cair, mas tá difícil também, 5 pontos, como eu falei, dificilmente um desses 4 aqui embaixo vão se livrar, e o Bragantino, cara, sequência muito ruim, né? São 13 jogos, se eu não me engano, 13 jogos, apenas uma vitória. Então, assim, Bragantino vem uma sequência desastrosa. Não sei ainda como o Seabra não foi demitido por lá. O projeto da Red Bull é muito estável, então tem muito disso também. Mas o Bragantino não se torna um concorrente direto com a gente, mesmo com empate, tirando um pontinho a menos. Acho muito difícil, 8 pontos já. Vem numa sequência muito ruim, não vejo muito poder de reação. Vai precisar fazer uma reta final de segundo turno muito forte aí para começar a brigar com a gente, porque 8 pontos de diferença, mesmo número de jogos. E também sem confronto direto a gente já teve no retorno, que foi aquele 4-1. Então, cara,
Acho quase inviável aí pro Bragantino buscar entrar nessa briga contra a gente. Bom, Corinthians e Flamengo, viu o primeiro tempo desse jogo? O Flamengo venceu por 2-1 depois do primeiro tempo horroroso do Flamengo, porque o Corinthians tomou conta. Corinthians do Yuri Alberto, que perdeu um pênalti de cavadinha. Rossi já estava caído, ele cavou ali em cima do Rossi. Perdeu 3 gols cara a caras, mas no segundo tempo, no iniciozinho do segundo tempo, ele fez um gol cara a cara, mas depois o Flamengo acabou virando com a Arrascaeta e o Luiz Araújo. O Carrascal, inclusive, deu uma assistência pro gol da Arrascaeta, entrou bem aí, pelo que todo mundo falou. Então, o Flamengo continua muito forte aí, né, cara, na briga pelo título. É o grande favorito. O Palmeiras já não passa mais o Flamengo com aqueles 2 jogos a menos que o Palmeiras tinha. O Palmeiras continua com um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas se vencer aqueles 2, o Flamengo vencer o jogo a menos, o Flamengo vai continuar na frente, 2 pontinhos aí na frente do Palmeiras, pelo menos. Bom, o último jogo da rodada foi agora, acabou de acabar, por isso que eu já tô gravando o vídeo. Foi o São Paulo e Ceará, vi esse jogo inteiro. O São Paulo, assim, no primeiro tempo não fez muita coisa, não assustou muito o goleiro Bruno Ferreira. No início do segundo tempo, quando tava melhorando ali nos primeiros minutinhos, com a entrada do Lucas no time, que dá mais qualidade, né? O Lucas Moura aqui, cadê? Apareceu, aqui, ó. Entrou no lugar do Alan Franco, acabando ali com a linha de 3 zagueiros. E aí o São Paulo toma um gol do Pedro Henrique, que também já tinha marcado contra o Vasco, aquele gol no último lance. Pedro Henrique, jogador experiente, ex-Inter, enfim, oportunista, foi lá, venceu o São Paulo, ainda teve um pênalti anulado praticamente no último lance para o Ceará. E o Ceará consegue uma vitória muito importante, porque eu já estava achando que o Ceará poderia ser uma das equipes que poderia dar esperança aí para os times de baixo, por não ser uma equipe considerada grande aí no futebol brasileiro, não ter um elenco muito forte, mas o Ceará faz 31 pontos e agora também, foi o que eu falei do Vasco, 30 pontos para um, 31 para outro, quase, tem que ser um milagre aí para os dois caírem assim, quase impossível. E o São Paulo foi muito boa essa derrota do São Paulo pra gente. São Paulo continua aí com 35 pontos, continua 5 pontos do Botafogo e com o mesmo número de jogos, que é muito importante, então não tem como o São Paulo aproximar aí com algum jogo atrasado que eles não têm. Então assim, galera, eu acho que tá muito bem definida, tá? Essa rodada deu uma cara aí pro Campeonato Brasileiro. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras brigando pelo título, Mirassol, Botafogo e Bahia até o momento, né? O Botafogo brigando ali pelo G4, São Paulo e Fluminense brigando ali pelo G6, e também eventualmente podem brigar por um G4, mas acho difícil, a pontuação ainda está abaixo, principalmente do São Paulo. O Fluminense ainda pode brigar pelo G4 sim, porque tem esses 2 jogos a menos que eu falei. E aí tem a galera de baixo, Bragantino, Ceará, Grêmio também, que eu não falei aqui, que tá na frente do Ceará, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e Inter. Eu acho que é a galera ali que vai ficar no meio de tabela, vai ter aquele final de campeonato meio chato, a não ser que dê uma arrancada muito boa, que já aconteceu em outras vezes, aconteceu com o Vasco em 2017, aconteceu com o Botafogo em 2016, enfim, acontece de vez em quando. O Atlético Mineiro, para brigar pelo título ali em 2023, fez um baita segundo turno, mas dificilmente, cara, dificilmente a gente vai ver algum dos times fazendo uma arrancada histórica aí, brigando por uma pré-Libertadores. Pode ser que brigue aí por um G7 ou um possível G8, se abrir, basta o Palmeiras ou o Flamengo ganhar a Libertadores, abre o G7. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, abre o G8. Então, e se o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, né, se tiver nesse bolo aqui também, abre o G8, mas a gente espera que não. Então, assim, essa galera tá brigando por isso mesmo, por talvez abrir um G7, G8 ali. E o Santos, Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport brigam para não cair. O Santos pode até sair dessa conta se começar a pontuar mais nas próximas partidas. Só tem uma vitória aí nos últimos 5 jogos. Uma vitória, 3 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. Então tem ali 8 pontos em 15 pontos disputados. Não tá tão ruim, mas também é dificilmente, como eu falei várias vezes aqui no vídeo, dificilmente acho que sai desses 4 aí, essa briga para não cair. Essa para mim já tá bem definido, só um milagre aí em relação ao rebaixamento também, a esses times que estão no meio de tabela buscarem aí um G6, G7, G8, como eu falei, ainda tem chance. Bom, derrota do São Paulo foi boa pra gente, só para repetir aqui, Mirassol, derrota do Mirassol foi boa pra gente, a nossa derrota no Clássico foi péssima, porque botou o Fluminense como nosso concorrente direto agora. Antes já tinha essa possibilidade, agora ainda mais, né, muito mais forte. E a vitória do Bahia foi péssima pra gente. Então, enfim, uma rodada que poderia ser pior, assim, poderia ser bem pior, mas pelo menos não foi tão ruim quanto parecia com a derrota do Botafogo. O Botafogo continua aí consolidado no G5, mas tem que vencer o Bahia nessa quarta-feira para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro, poder ir lá pro Beira-Rio, o último jogo antes da data FIFA, buscar pelo menos um pontinho, ou quem sabe outra vitória. A gente gosta lá de ganhar no Beira-Rio, pra gente poder ir pra data FIFA muito tranquilo, com treino, com tudo, para reforçar o time com os desfalques aí da Copa do Mundo Sub-20, enfim, que o Botafogo consiga tocar de vez e fazer um final de ano que a gente possa não se estressar tanto, beleza? Saudações alvinegras, tamo junto!